Atualmente, as empresas buscam a maximização do seu lucro. Com isso, elas utilizam algumas ferramentas, como a otimização e a programação. Nesse contexto, apresentaremos uma aula sobre dualidade e sensibilidade de programação linear. Com isso, nós explanaremos um pouco sobre essa linguagem de programação. Bom, vamos fazer aqui uma relação entre a dualidade e a programação linear. Esse conceito pode ser observado em qualquer livro de introdução à programação linear, e ele está conceituado mais ou menos assim. Um problema de programação linear caracteriza-se por uma função objetivo f linear cujo gradiente é dado por um vetor constante, de forma que essa função é um conjunto M de restrições lineares que pode ser representado algebricamente por uma matriz A, M por N, a qual se associa a um vetor B chamado de vetores dos recursos disponíveis em relação às restrições dadas em A. O objetivo dessa função pode ser tanto maximizar ou minimizar os custos. E o termo dualizar, se formos observar em um dicionário, ele significa referir-se a duas coisas conjuntamente, que é o que nós vamos aprender nessa aula. Dualidade. Um problema dual D é um problema que podemos criar a partir de qualquer problema P, dado. Para diferenciá-lo do dual, chamamos-lo de primal, mas com algumas características muito ligadas a este, de modo que poderíamos dizer que P, segundo a cultura chinesa, seria o Yin, e que D seria Yang, de modo que ambos são opostos, porém se complementam. Bom, características. Vamos agora falar um pouquinho dos principais pontos a serem abordados quando nós falamos de um problema envolvendo um modelo dual na programação linear. E quais são os pontos importantes que nós temos que ter em mente? Primeiro, o problema original é chamado de dual, mas a principal área que é utilizado é na área econômica, qual ele visa principalmente maximizar o lucro dessa empresa que utilizar esse modelo. Bom, segundo ponto, basicamente, para que ele serve? Ele vai facilitar a resolução de problemas onde o número de restrições é grande. Claro que esse número de restrições ele vai variar bastante de acordo com o problema. E o terceiro ponto é que através do modelo dual podemos desenvolver facilmente análise de sensibilidade e análise econômica do problema estudado. Em última análise, nós temos que ter em mente o seguinte, que o dual de um problema dual é um primal. Vamos ver aqui no exemplo posterior como é que isso funciona. Bom, aqui nós temos um exemplo de um problema primal transformado num problema dual. O problema primal, o objetivo dele é maximizar os lucros. Logo, do dual é o oposto, vai ser minimizar esse lucro. A função que rege o máximo de lucro Z é dada por 2x1 mais 1x2. E abaixo nós temos as três inequações que vão reger o máximo de lucro. Para transformar o problema primal no dual, primeiramente nós temos que criar a função de mínimo de lucro. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos pegar as três restrições das inequações do problema primal e transformá-las nas variáveis da função do problema dual. Então, logo, se a restrição é 10, 6 e 8, logo o mínimo de lucro do problema dual vai ser 10y1 mais 6y2 mais 8y3. Pronto. E as novas inequações para o problema dual, quem vão ser elas? Eu vou pegar a coluna do problema primal e transformar na linha do problema dual, como se fosse uma matriz. Então, a primeira coluna do primal vai ser a primeira linha do dual. A segunda coluna do primal vai ser a segunda linha do dual. Pronto. E por último, quem vai ser as novas restrições? Vão ser justamente as variáveis do meu problema primal, que vão ser o 2x1 e 1x2. Logo,
as variáveis vão ser 2 e 1. As restrições, desculpa. E, para finalizar, nós invertemos aqui os símbolos de menor ou igual a alguma coisa. No mínimo de lucro, eles vão se tornar quem? Maior ou igual. Pronto, nesse sentido nós conseguimos transformar um problema do tipo primal para um problema do tipo dual. Mesmo após a resolução do problema de programação linear com a determinação da solução ótima, isso ainda pode ser insuficiente para a resolução da problemática das empresas, pois, por exemplo, questões macroeconômicas e de logística podem variar alguns parâmetros ao longo do tempo. A análise de sensibilidade de um problema de programação linear permite verificar se alterações produzidas em coeficientes comprometem a solução ótima e até que ponto essa variação dos coeficientes produz uma variação na solução ótima. Alguns coeficientes úteis para análise de sensibilidade podem ser custo reduzido, preço sombra, limites dos coeficientes da função objetivo e das restrições, sendo que a análise de possíveis variações para cima ou para baixo dos valores desses coeficientes recebe o nome de análise pós-otimização ou ainda análise de sensibilidade. Bom, aqui um exemplo sobre análise e sensibilidade de pesquisa operacional. Bom, o que ele quer? Ele quer saber aqui qual o intervalo de estabilidade para x1. Bem, primeiro vamos ver as variáveis básicas que são o x3, que é igual a 3, o xf1, que vale 7, e o xf3, que vale 12. E as outras variáveis, consequentemente, vão ser as não básicas, que são o x1, o x2 e o xf2. E o valor de z, que é o lucro ótimo, vale 9. Esse valor de z não pode ser alterado. Bem, ele quer saber qual o intervalo de estabilidade para x1. Sabendo que x1 é uma variável não básica, bem, isso quer dizer qual o coeficiente crítico para a estabilização da solução. Bem, x1 passa de 0 para 1, aumenta o lucro na função objetiva, com isso, o lucro vai ser aumentado em uma unidade. Bom, agora observando a coluna, vemos que temos aqui o meio, que é da variável xf1, e esse outro meio é de x3, mais meio vezes x3, e esse 1,5 é de xf3. Bem, agora colocando os valores de xf1, x3 e do xf3, será colocados os valores respectivos dos lucros. Lembrando que o lucro de folga é zero, então fica 0,5 vezes 0, mais 0,5 vezes 3, mais 1,5 vezes 0. Fazendo aqui essa continha básica, nós vemos que nos dá um valor de 1,5. Agora observe, se você pegar esse 1,5 e tirar o lucro que ele aumenta na função, dá meio. E esse meio é o cara da função objetiva. Então, para que a entrada de x1 não diminua o lucro, é necessário que o seu lucro unitário seja de 1,5. Então, C1 tem que ser menor ou igual a 1,5. Como discutido no decorrer do trabalho sobre a dualidade e acessibilidade de programação linear, o foco do nosso trabalho se deu em cima da resolução de problemas envolvendo modelagem matemática, sendo que esses problemas, cada um vão ter as suas particularidades, né? Porque, dependendo da complexidade do problema, nós vamos utilizar um método matemático diferente. Bom, como podemos observar, para cada situação, nós vamos utilizar um método bem específico, tanto utilizando a dualidade como a sensibilidade, visto que a programação linear é uma arma muito útil para a resolução de problemas industriais. É isso, muito obrigado.